Bora. Boa noite, Jesus. Boa noite. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu entro na sua poderosa presença de oração. Pai, socorre os seus filhos aqui da terra, Pai. Senhor, tenha compaixão de todos os seus filhos que estão aqui nessa terra. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença, Senhor. Senhor, vem até a gente, Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu Deus e meu Pai, o Senhor que é um grande Pai, um grande Deus, tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor é. Pai, socorre seus filhos. Traz a muita saúde e proteção, Jesus, aqui nessa terra, Senhor. Senhor, socorre os seus filhos aqui. Eu peço, meu Deus e meu Pai, pela Virgem da Conceição, Nossa Senhora dos Enterros, nossa mãe padroeira do nosso Brasil. Meu Deus, pelos anjos do céu, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Samuel, Sarafim. É os anjos que o Senhor está com o Senhor lá do céu. Mas que o Senhor está aqui com a gente e os anjos também. Porque os seus filhos estão clamando, pedindo. E o Senhor vem escutar nós. A sua filha que está pedindo. Pela saúde e a proteção de nós todo a nosso Brasil. Pai, socorre, pelo amor de Deus, eu peço, Senhor. Pai, é tanta coisa que acontece. Ninguém respeita mais ninguém. Filho não respeita a mãe, não respeita pai, não respeita os irmãos, não respeita ninguém nessa terra mais. Que é isso, Senhor? Senhor, socorre. Agora por essa quaresma, Senhor, um pouquinho de ontem para hoje que eu vi tudo silêncio. Porque ontem e hoje, 3 dias, eu vi um pouco de silêncio. Um pouco de silêncio. Por que será? Será que estão chegando, acalmando, chegando junto com o Senhor Jesus? Porque pela Quaresma Santa, sem beber, sem briga, sem confusão, podia ser assim todo dia. Porque está todo mundo silêncio. De pensar que o Senhor, na sua quaresma, da gente aqui, que o Senhor foi plantado naquela cruz, derramado aquele sangue, por a gente, por eu, pelos outros. E virou santo, e é o grande santo que o Senhor é, meu Deus. Meu Pai, só o Senhor que traz a vitória para nossa terra, para nosso povo sofrido. Só o Senhor, Jesus. Eu clamo pelo Senhor. Eu vou falar uma coisa, Jesus, que o Senhor já conhece meu coração e a minha alma.
Eu vou falar porque mais o Senhor sabe. Eu ser o Senhor, não deixa eu ser o Senhor, não. Nunca, Jesus, nunca na minha vida. Porque o Senhor é tudo que eu sou, eu devo ao Senhor. E o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece a minha alma. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelo Senhor me fez essa mulher querida, respeitada e respeitada os outros. Mas a primeira, o Senhor. Eu respeito primeiro o Senhor Jesus. E o Senhor conhece esse grande coração que tem aqui. Essa grande mulher. Porque foi o Senhor que me fez. Eu ser o Senhor, não estaria aqui. Era um lixo, Jesus. Mas eu tenho o Senhor, por isso que eu sou essa mulher guerreira. Porque foi o Senhor que me fez. Pedra preciosa, meu boa noite. Aqueles que estão em casa, na comunhão de Deus. Aqueles que estão voltando do passeio, foi passar a Semana Santa, o dia grande, com o pai, a mãe, os parentes. E está voltando para sua casa. Para amanhã voltar ao trabalho. Meu boa noite àqueles que estão em casa. Meu boa noite àqueles que estão viajando. Meu boa noite àqueles dentro que está no UTI, incubado, nos hospitais. Meu boa noite dentro do nosso Brasil todo. E boa noite fora do Brasil. O axé para nós todos. Vamos pedir a Deus a misericórdia para nós. Vamos pedir a Deus muitos anos de vida, saúde e proteção. Que Ele venha até a gente e deixe seu amor, que dê o abraço da gente, gostoso, lindo, maravilhoso, maravilhoso que Jesus Cristo é na minha vida, na vida de vocês, do outro lado, Jesus. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fico até sem palavra quando eu falo com Jesus. Gente. De tão bom que Jesus é, de tão santo que Ele é, de tão gostoso que Ele é na minha vida, de tanta força, de tanta coragem. Sabe, gente, eu sou a mulher mais rica do mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho meu Deus comigo. Eu tenho Jesus comigo. Eu posso bater em meu coração e sentir. Porque esse Deus que vocês conhecem é o Deus que está comigo e com vocês. Só sabe a vontade, a paz, a esperança, a saúde e a proteção. Quem tem Jesus Cristo dentro da gente. A gente encontra paz de espírito, paz para viver. A gente encontra saúde, proteção de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o grande, o nosso Pai querido, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o grande guerreiro. Gente, se pegue com Deus, com todas as suas forças, porque Ele está do lado de vocês aí. Ele está do meu lado, mas Ele está aí com vocês.
Eu vou falar aqui, Pedra Preciosa, muitos anos atrás, eu tinha o quê? Os 7 anos por aí, nem tinha 7 anos completo não, gente. Eu tinha uns 6 e poucos meses. Nunca esqueci disso na minha vida, nunca esqueci. Meu pai era vaqueiro, tomava conta de uma fazenda grande, muitos gado. Ele tirava leite e os trabalhadores do dono vinham buscar a fazenda. Era uma fazenda fechada, grande mesmo, no interior, nordeste. E ali, toda a gente era tudo pequenininho. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus bisavôs, meus avôs, tudo morava naquela fazenda. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca esqueci da minha vida. E ali, na sexta-feira maior, ninguém podia tirar leite. Por que não podia tirar leite? Isso é verdade, gente, verdade. E meu pai, o filho do dono, chegou lá e falou, tinha as vacas paridas, e tinha que desleitear ela para poder o leite não empredar. Ficava preso, né? O leite empeda, que a vaca estava parida de novo. E ali, o filho do dono falou, olha, senhor José, amanhã o senhor vai tirar leite dessas vacas, era 5 vacas. O senhor vai tirar leite dessas 5 vacas e eu venho buscar o leite. Aí meu pai falou assim, mas meu filho, dia sexta-feira maior, não se pode tirar leite de vaca. Mas isso já passou, seu José. Falava desse jeito, e a gente tudo ao redor do meu pai. Ele chegou com a caminhoneta, era um jipe grande. E ali ele falou isso para meu pai. Meu pai disse, tá bom, eu estou aqui empregado, eu tenho que fazer o que vocês mandam. Beleza. Mas meu pai com o coração despedaçado. Ficou por dentro. E ali, quando mais cedo da sexta-feira, 5 horas da manhã, pega lá. Meu pai pegou o baldo, o banquinho, foi pro curral. Foi tirar o leite. E aí agora? O leite que saía da vaca parida era sangue, não era leite branco. Era sangue da vaca. Meu pai disse, misericórdia, Senhor. Por que esse rapaz quer esse leite dessas vacas? Porque ele podia tirar o leite, que nem meu pai falava, para ajudar o peito da vaca não ficar empredado, e jogava o leite, ou para os bezerros beber, ou jogava, né? Não, eu preciso desse leite. O homem falou assim. E meu pai foi tirar. Quando foi às 8 horas, 8 e pouquinho do dia, chegou o homem para pegar o leite. E aí, seu José, tirou o leite? Tirei, tá aqui. Meu pai, silêncio. Por dentro, fervendo. Mas por fora tava tudo bem. Tá aqui o leite, aqui. Quando ele viu, ele disse, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu porque eu falei para você que dia sexta-feira maior não se tira leite. E o leite virou sangue, tá aqui. Gente, essa nunca esqueci da minha vida. Aí ele falou, mas não saiu só sangue? Ele disse, foi. Eu tento outra vez, se o senhor quiser. Aí o homem era tão carrasco, o filho desse homem, o homem era bom, o dono era bom. Mas o filho era carrasco. Eu acho que Deus provou para ele que não era a palavra dele que tinha que ser. Era a palavra de Deus, primeiramente.
E aí o homem chegou, falou para meu pai assim, vá lá tirar. Pega uma vaca daquela parida, tira o leite. Eu preciso levar esse leite. Gente, meu pai chegou, pegou o laço, prendeu a vaca, foi tirar o leite sangue. Tá aqui seu leite. Ele ficou assim no curral, desse jeito, e meu pai tirando o leite. E só saía sangue. Meu pai disse que deu a vontade de jogar na cara dele, para ele não duvidar das palavras dos mais velhos. Era um rapaz de 20 e poucos anos, no tempo. E aí meu pai chegou, tá aqui o leite, calado, raiva por dentro, mas meu pai acalmou e mostrou que Deus, ele escreve na linha certa. O nosso Pai, ele é o nosso Deus, ele sabe de tudo que passa aqui com a gente nessa terra. E ali ele pegou o jipe dele, deu a volta e foi embora, sem palavra. Minha mãe ficava rezando de joelho nessa hora. E chamava, minha filha, venha pra cá, minha filha. Vamos rezar, minha filha, que já é fim de mundo. Naquele tempo que eu tinha quase 7 anos. E ali ficou. Então, toda dia de santo, na sexta-feira maior, ninguém se pode comer, tem que se jejuar, não pode ter leite, não pode montar em animal, porque está montando em Jesus. Foi o dia dele. Só porque não respeite o dia de Jesus, por quê? Sexta-feira maior. Por que não respeitar a vontade de Deus? Por que será? Aí passou. Aí depois chegou o dono na fazenda. E o filho, quando chegou lá, contou o pai, né? O pai deu uma bronca no filho e mandou pedir desculpa ao meu pai. E ali falou, não podia fazer isso. Por que ele foi comprar uma lata de leite no mercadinho para dar para seus filhos? Tanto que para que esse leite hoje podia deixar para amanhã, que era do sábado. Eu sei que foi uma confusão para eles lá e meu pai ficou fora. Então, minha mãe, meus bisavôs, meu pai, tudo ficava na quaresma, silêncio, que não tinha nem dormia junto. Era tão fechada a nossa quaresma no tempo, que nem meu pai, mas minha mãe, que era casada, não podia. Meus bisavôs não dormiam junto, de cama não. Era respeito, era resguardo fechado. Mas hoje, nós vê tanta coisa que acontece. É porque ninguém, a maioria do povo do nosso Brasil e fora do Brasil, não respeita o dia de Jesus, que é o dia dele, é o dia grande. Então, é por isso que está acontecendo, ó, criança, a mãe matando uma criança de 15 dias. As crianças estão morrendo envenenadas. Pai, mãe, parente, irmão. Por que será?
É porque não dá ouvido a Deus. Porque quando dá ouvido a Jesus, a palavra de Senhor, do nosso Pai, Criador do céu, do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida aqui na terra era bem mais melhor. Mas não dá a palavra para Deus. Não dá ouvido para escutar Jesus falando no nosso ouvido. Não se abre o coração para Jesus plantar a semente dele dentro da gente. E aí acontece coisa mais pior que ter as outras. É briga, é pedra, é pau, palavras negativas demais, nome brabo. Corte isso agora. Tire isso da sua vida, que Jesus não plantou isso na sua vida. Jesus plantou ele. Jesus plantou o anjo do Senhor. Jesus plantou o menino de Jesus dentro da nossa casa, dentro da gente. Nosso Pai verdadeiro, lindo e puro, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, pedra preciosa. Se pega com Jesus. Fale com Jesus e diga: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Que eu vou fazer, Jesus. Senhor, eu estou aqui pedindo a minha saúde, a proteção da minha casa, da minha família. Pai querido e Pai amado, vem agora, Jesus. Abre, a porta está aberta. Entra, Jesus. Fica na minha casa, fica com a minha família, fica com nós, Jesus. Não vai embora. Fale isso com tanta vontade, com tanto poder, igual essa porta e essa janela está tudo aberta aqui. A outra também está aberta para Jesus entrar por onde ele quiser. Mas Jesus entra pela porta da frente. Ele escolhe qual é a porta que ele quer entrar. Nós que tem que falar: Senhor, entra para dentro. Faz a morada aqui com a gente. Faz, Pai. Fica com a gente. Não vai embora não, Jesus. Jesus é tudo que a gente tem, gente. Sem Jesus, o que a gente é? Nada. E nem estaria aqui, em cima dessa cadeira que estou aqui sentada, e nesse chão aqui, falando com vocês, gravando a palavra de Jesus. Eu sou a mulher mais rica porque eu estou com Jesus. Eu sou humilde, a minha casa é humilde, mas eu sou rica porque eu tenho Jesus comigo. Vocês querem saber quando eu era criança pequena, eu vou falar aqui para vocês que eu nunca falei isso. Eu tinha uma doença chamada que muita gente conhece hoje já. Naquele tempo meu, ninguém conhecia essa doença. Sabia que tinha doença, mas ninguém sabia qual era a doença. Anemia falciforme. Anemia falciforme. Eu tinha essa doença. Eu já nasci com ela. E ali, um dia, me deu uma dor. Eu era pequenininha. Me deu uma dor que não tinha tamanho, mas era já essa doença. E nas mulheres, a anemia falciforme nas mulheres
ela não vivia. Se o homem tivesse anemia falciforme, vivia o homem, mas nas mulheres não. E ali, quando me deu aquela dor, era um dia de sábado. Eu era bem pequenininha. E meu pai chegava da feira do sábado. E minha mãe fazia de tudo e eu não passava essa dor e eu gritava de dor. Quando meu pai chegou, minha mãe me deu comida e aí falou, essa menina está passando mal demais, vamos levar a menina no hospital. Só que a gente morava na roça, longe da cidade. E meu pai pegou o cavalo, botou na carroça, forrou a carroça e me botou dentro, mas minha mãe e correu para a cidade. Quando chegou lá, os médicos falaram, olha, essa menina tem essa doença. Eu ficava branquinha, branquinha, sem sangue. Porque os órgãos vermelhos, os brancos como os vermelhos. E aí fica sem sangue a criança. E meu sangue era O negativo. Os médicos disseram, olha, leva a criança para casa, não tem outro jeito. E ali minha mãe escutou aquilo daquele doutor, um clínico geral para milhões de doenças. E aí minha mãe disse assim, Jesus, cura minha filha, não deixa ela falecer. Cura, Jesus. O Senhor tem o poder de curar minha filha. Só o Senhor. Porque o Senhor é dono dos métodos. E ali minha mãe pegou eu, enrolada no pano, e foi embora para trás. Mas minha mãe, com aquela fé tão grande, tão bonita, tão linda, Jesus veio, passou a cóica. Chegou em casa, me deu banho, me botou, me deu uma mamadeira e eu fiquei. Agora com 2 anos, 3 anos por aí já. E ali eu fui crescendo. Eu era fraca por causa da anemia falciforme. Era fraca. E tudo bem, passou. Mas eu, quando eu cheguei nos 4 anos, eu recebi o dom de Jesus, de cura. E quando foi o dia, a minha mãe foi pro riacho lavar roupa, mas e ela sempre me dava uma toxinha de pano para botar na cabeça para ajudar ela a levar a roupa suja para lavar do rio. E lá eu fui falar com a minha mãe. Mãe, eu já fiz 4 anos. Eu não vou adoecer mais. Aí ela disse assim, não, minha filha, graças a Deus, tomara a Deus. Eu disse, não, mãe. Sabe por quê, mãe? Porque Deus me deu o dom. Eu já tenho o meu dom que Deus me deu. Ninguém vai adoecer mais e ninguém vai morrer por essas doenças. Gente. Eu com 4 anos. Pronto, parou. A doença não se manifestou mais de mim. E eu não tomei remédio de nada. De nada. O remédio foi Jesus. O remédio foi Jesus e o dom que ele me deu dos meus irmãos de luz. Com 4 anos. Foi Jesus.
E ali, quando eu casei, eu tive uma filha, mulher. E a menina era branca, bonita, alva, linda, mas era com a doença. Que a menina nasceu com um traço, não é o traço, ela nasceu com anemia falciforme. E eu fui para São Paulo com essa criança, do Nordeste a São Paulo. Eu disse, eu vou dar a vida à minha filha por tudo que Deus me deu ela. E o sonho meu era ter uma filha mulher. Eu já tinha os 3 filhos homens. A filha mulher, fui, passei 8 meses em São Paulo tratado lá no Hospital das Crianças. Voltei e a menina morrendo. A doutora disse, não, essa menina tem anemia falciforme. A senhora vai dar o sangue a ela em 3 meses, uma bolsa de sangue e pronto. E o remédio que era sulfato ferroso, mas era aquele remédio que botava na fralda de pano que arrancava um pedaço, se melasse. O remédio era tão forte. E ali a menina veio a falecer, quando ela ia completar 2 aninhos. Para mim foi o fim da picada. E ela faleceu. Eu fiquei... Não sabia se eu estava pisado no chão, se estava... Aonde que eu estava? Porque tudo, aquela menina era o meu xodó. Sabe? Que era... Era uma filha mulher que tanto que eu queria. Aí eu tentei outra. Veio o mesmo jeito. Aí minha mãe falou, parou. Nenhuma se criou. Tudo com anemia falciforme. Aí o meu filho nasceu, aí ele deu o traço da anemia falciforme. O traço, que é a metade de uma lua. Mas que eles têm um traço, não tem anemia falciforme. Porque se ele tivesse o traço, se ele tivesse anemia falciforme, talvez ele não se criasse também. E Deus me deu eles 2, depois do outro casamento. E graças a Deus ele é bem. De pequeno eu acompanhei, na cidade grande aqui. E ali eu fui, meu filho tá bem, graças a Deus. Mas foi um pedaço pesado para mim. Hoje eu não tenho filha mulher, mas eu tenho meus hominhos. Abençoado por Deus, meus filhos. Graças a Deus. Então, aqui nessa terra, a gente tem que pedir a Deus, tem que falar com Deus, tem que amar Jesus. E os bons irmãos que estão aqui, meu pai Oxalá, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi Caçador e meu pai Xangô. Com a avalanche de Preto Velho, avalanche de minha mãe Ansã, minha mãe Manjá, minha mãe Oxum, com todos eles, os Herê, das minhas esquerdas, as Pobagiras e Exu, que nasceram comigo. Porque se eu não tivesse, se Deus não me desse ele, eu não estaria com eles aqui. Foi porque Deus viu que eu merecia e me deu ele. Pela minha reza, que eu curo numa pessoa, qualquer tipo de doença e cura, é o dom que Deus me deu, pedra preciosa. Jesus é tudo que a gente tem na nossa vida. Nós só passa por uma aprovação quando Jesus entrega a gente nas palmas da nossa mão e fala, é sua, minha filha e meu filho. Então, se pegue com Deus. Não abandone Jesus por nada nesse mundo. Ame Jesus, ame seu pai, sua mãe, ame seus filhos, ensina ele a rezar aqui nessa terra. Porque tudo é na oração, gente.
Eu me chamo Alaide, sou a benzedeira com muito amor e carinho e respeito por todos vocês. Mas se vocês estiver passando por uma doença, por qualquer tipo de doença maligna, espiritual, depressão, ansiedade, eu tô aqui esperando vocês para vocês ficar curados. Com Jesus e os bons irmãos de luz que estão aqui comigo na minha mesa. Eu amo o que eu faço. Eu adoro. Mas mais é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus é tudo para mim. Jesus é o Deus que eu tenho, positivo, lindo e maravilhoso. E junto com meus irmãos de luz. Porque se também eu não tivesse meus irmãos de luz, talvez também eu não estaria aqui. Não é verdade? Porque tudo Deus traz na nossa vida. Ele manda, Ele envia os anjos, o Espírito Santo e os irmãos de luz. Por isso que tem os benzedor, curador, porque Deus deixou nessa terra para todos da gente. Deus deixou os macumbeiros, benzedor, padre, crente, Deus deixou tudo nessa terra, gente. Deus deixou o casal de cobra, macho e fêmea. Deus deixou os bichos, cachorro, ovelha, gado, cavalo, galinha, porco. Deus deixou sapo, gia, casal. Para quê? Para ter aqui nessa terra. Deus deixou os bichos. É tipo assim, você está cavando aqui um buraco para dar água, uma fonte. Vai furando e nada de você ver água. Mas lá embaixo você vai ver a água que vai subir limpa. Por quê? Porque Deus quer que você encontre a água, que é o tesouro, que Ele manifesta pela água. A água é pura, é limpa, é linda, maravilhosa no nosso corpo. Sem a água nós não vive. Então é desse jeito, pedra preciosa. Escute seu pai, sua mãe. Se está perturbada, se está passando problema de doença, chegue para os mais velhos e fale. Não fique calada, morrendo aos poucos, não. Tem jeito, para tudo tem jeito nessa terra aqui. A medicina está alta, os curadores também, tudo. Aqui nós estamos num processo aqui em cima dessa terra. Mas o mais que a gente está com esse doutor grande, limpo e puro é Jesus Cristo, que Ele é o dono dos métodos, é dono da gente. Hoje, até agora, pretende a gente, mas só pretende a Ele e amanhã. O que a gente não pode fazer, entrega para Deus, que Ele sabe resolver. Vou deixar meu coração aqui para vocês. Vocês deixam o seu para mim. Beijo. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês do fundo do meu coração, da minha oração. Eu estou entregando vocês todo, o nosso Brasil, nas mãos de Jesus. O axé para todos vocês. E até amanhã, que Deus quiser. E Ele vai querer. Pedra preciosa.